Ah. Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Lucas, eu sou Data Scientist aqui no Nubank há uns 3 anos, mais ou menos. E eu vou explicar um pouco mais sobre o FK-Learn, o que motivou a criação dele, o que a gente enxerga de vantagens na utilização dele no nosso dia a dia e o que pode trazer de benefícios para vocês nos projetos de vocês também. Então, o FK-Learn é a biblioteca de Machine Learning interna do Nubank. Ela tem sido desenvolvida ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos, e a gente fez open source dela semana passada, como o Moneda falou. Hoje ela está dentro de mais de 20 modelos nossos que rodam em produção, tomando decisões, seja modelos de crédito, modelos de linguagem natural, todos os tipos de modelo que a gente usa acabam usando o FK-Learn. E acho que um ponto que é bem diferente dela em relação a outras bibliotecas de Machine Learning é que ela é focada em programação funcional. Não é o objetivo final dela ser uma biblioteca de programação funcional, mas a gente achou que usar técnicas de programação funcional para construir essa biblioteca iam trazer vantagens para atingir os objetivos que a gente queria. Na verdade, assim, quando eu falo isso, parece que a gente planejou tudo desde o começo e falou, não, vamos fazer funcional, vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Na prática, não, a gente foi fazendo e foi descobrindo o que era bom, o que era ruim, e hoje a gente tem esse produto aqui um pouco mais desenvolvido e que a gente quer compartilhar com vocês e pegar feedbacks e pensar em como melhorar. Tá? Então, a gente abriu semana passada, tem tido uma repercussão bem boa, a gente já tem várias estrelas no GitHub, sei lá, que essa é uma métrica boa de sucesso, mas parece que está indo bem. E acho que o que vale a pena falar logo de cara é assim, a gente tem alguns princípios que a gente leva em conta na construção dessa biblioteca, que é o que guia meio que aonde a gente está indo em termos de desenvolvimento. Então, 4 coisas que acho que são bem, obviamente, valiosas primeira, que a validação deve refletir situações da vida real. Então, como é uma biblioteca focada em aplicações de machine learning na prática, como a gente quer usar ela para resolver problemas de negócio para o Nubank, é essencial que quando a gente está validando os nossos modelos, a situação que a gente está simulando ali reflete a situação que o modelo vai, de fato, ser usado em produção. Então, coisas do tipo dados mudando ao longo do tempo, Nubank lançando novos produtos, integrações quebrando, muitas coisas que podem acontecer durante o uso do modelo, ao longo de vários meses, depois que ele é treinado, tem que ser consideradas no momento que você está decidindo se você vai colocar aquele modelo em produção ou não. O segundo ponto, que meio que vem em consequência disso, é que os modelos que estão em produção têm que ser exatamente os mesmos que estão sendo validados, senão não tem nenhum sentido você validar, ou fazer uma validação super complexa que simula o resultado na vida real, se quando você coloca aquele modelo em produção, você tem que recodar todo ele e ter grande chance de introduzir algum bug ou de introduzir alguma transformação de dados diferente daquela que você usou para validar. O terceiro ponto é que deve ser fácil você colocar um modelo em produção. Aqui no Nubank a gente sofreu muito com isso durante meses e era sempre um esforço muito grande depois que você terminava aquele seu modelo e estava tudo muito bonitinho ali num Jupyter Notebook, você fala, agora está pronto, agora é só colocar para rodar. E aí levava o dobro do tempo que você levou para construir o seu modelo, colocar ele para rodar. E aí tinha muitos bugs, e, enfim, era um processo bem doloroso. E a gente queria uma biblioteca que ajudasse a facilitar esse processo. Obviamente, o FK-Learn é só um passo no processo de colocar um modelo em produção. Tem outras bibliotecas, outras ferramentas que a gente usa que também ajudam. Mas assim, facilita muito ter uma biblioteca que é pensada nesse sentido. E o último ponto é que a gente quer que seja fácil de ter reproduzibilidade e de fazer análises complexas dos resultados dos modelos. Então, como eu falei, a gente muitas vezes constrói os nossos modelos em notebooks, por exemplo, e aí você sai do seu time, entra uma pessoa nova, e ela vai pegar aquele notebook, não vai entender absolutamente nada, e não consegue, quando ela roda o seu código, as primeiras salas já quebram porque um negócio que você usou não existe mais, era um arquivo local na sua máquina. Enfim, tem muitos problemas desse tipo que a gente quer tentar evitar e a gente evita isso introduzindo boas práticas. Então, a gente tendo a nossa própria biblioteca, a gente pode garantir que o pessoal aqui dentro está usando as boas práticas que a gente quer. Mas, assim, tudo isso surgiu da necessidade de aplicar machine learning em produção.
e da diferença que é aplicar Machine Learning em produção para Machine Learning em pesquisa. Então, quando você pega uma biblioteca do tipo XGBoost, ou LightGBM, ou até o Scikit-Learn, muitas vezes elas foram construídas pensando em pesquisa. Elas são construídas por pessoas em universidades que geralmente estão montando os modelos para resolver algum problema ali específico e gerar assim, métricas em cima disso, mas não necessariamente pensando em como esse modelo vai ser usado para tomar decisões na vida real, né? Então, o que acaba tendo de diferente? Em pesquisa, um modelo geralmente é um script sozinho ou um notebook. Você roda aquilo uma vez e pronto, acabou. Enquanto que em produção, o modelo tem que estar integrado com outros serviços, tem que estar tomando decisões, senão ele não serve para muita coisa, né? Em pesquisa, geralmente você tem algum benchmark que você quer bater, e você tem alguma métrica específica que você quer olhar. Então, você pega um ImageNet, por exemplo, claramente tem lá a métrica que o pessoal fica competindo para tentar bater. Muitas vezes tem um dataset pré-definido, que é esse aqui é o holdout, você tem que bater nesse holdout aqui. E aí as pessoas ficam, até no Kaggle também é a mesma coisa, as pessoas ficam ali overfitando naquele dataset, olhando aquela métrica específica e não interessa muito para que vai ser usado aquele modelo, que decisão ele vai tomar, o objetivo final é aquele. Enquanto que usar um modelo em produção, usar um modelo na prática, você tem que, essencialmente, prever como ele vai funcionar na vida real, como ele vai afetar os clientes que estão usando o seu produto, né? Então, isso é mais desafiador do que simplesmente olhar uma métrica num holdout específico. E, enfim, em pesquisa, o modelo é o resultado final, né? Você fez o modelo, bateu a métrica, publicou seu paper, está ótimo. Em produção, você tem que monitorar aquilo, você tem que garantir que ele vai continuar funcionando, e o produto final não é o modelo. O produto final é a decisão que você vai tomar baseado nele. É se você vai aprovar ou não alguém para receber um cartão, se vai dar ou não um limite de crédito, quem vai responder um chat, se você vai responder automaticamente um chat ou não, qual mensagem você vai mandar. É isso que importa no final das contas. O seu cliente não se importa com qual modelo você tem, ou qual OC você conseguiu, ou qual R quadrado você conseguiu, né? Então, pensando nisso tudo, é que a gente sentiu a necessidade de ter um nível de abstração um pouco mais alto para ajudar a fechar esse gap. Então, não usar diretamente essas bibliotecas, Scikit-Learn, XGBoost, mas construir alguma coisa em cima delas, que usa elas, porque o que elas têm é muito bom, mas ela não atende todas essas necessidades que a gente tem do business. Então, eu vou falar um pouco de 4 aspectos principais aqui do FK-Learn, que eu acho que exemplifica um pouco esses princípios e como que ele ajuda a gente na prática, tá? Então, primeiro é modelos como funções. Como eu falei, o FK-Learn tem a ideia de ser funcional. Então, o que a gente faz é, comparado com, por exemplo, um Scikit-Learn da vida que tem um modelo especificado como uma classe, e aí você tem métodos lá, fit, que vai receber o dado, aprender alguma coisa, guardar algum estado dentro da classe, e depois você tem um método transform, que vai receber um novo dado e fazer uma previsão, a gente transforma tudo isso em uma função. É uma função que recebe o dado que você quer aprender, aprende e retorna a função que faz a previsão. O que isso tem diferença na prática? O estado que você gerou, que você calculou baseado no dado que você está usando para aprender, está encapsulado ali dentro da função, né? Ele não está acessível dentro de uma classe e ele não pode ser mudado. Então, a gente encapsula várias bibliotecas nesse mesmo formato, o que ajuda a ter uma uniformidade, porque às vezes você tem uma biblioteca que a interface é, sei lá, fit transform. A outra é um objeto que você chama .train. Então, isso já ajuda a gente a criar uma certa uniformidade. E a gente também pode incluir transformações arbitrárias de dados nesse formato. Então, por exemplo, qualquer coisa que a gente vai fazer com o dado entre o momento que ele entra no nosso modelo e o momento que acontece a previsão, ou até o que acontece depois da previsão, a gente inclui nesse mesmo formato. Isso vai ser útil depois quando eu explicar um pouco mais sobre pipelines e validação. Então, isso cria, basicamente, uma encoding de variáveis abstração uniforme para transformações de dados, seja modelos ou... O que isso ajuda? Em primeiro lugar, ele ajuda na hora de fazer iterações no seu modelo. Então, imagina que você está lá desenvolvendo no Jupyter Notebook e você está usando um modelo que é uma classe. E essa classe recebe alguns parâmetros.
E aí você cria uma função lá que vai avaliar o seu modelo e, por algum motivo, dentro dessa função, você resolve mudar um dos parâmetros dessa classe. Sei lá, você quer testar o seu modelo com uma regularização específica. E você avalia o seu modelo, e aí depois, no final, você vai chamar um fit de novo no modelo para treinar ele com novos dados. Por ser uma classe, ela tem o que a gente chama de mutable state. Então, qualquer transformação que você faz nesse objeto, seja ele dentro de uma função em algum lugar, não importa onde, ele é permanente. Então, se você está chamando o fit depois que você chamou essa função no seu objeto, o seu objeto mudou. Então, esse fit final vai trazer um resultado talvez diferente daquilo que você esperava quando você inicializou sua classe lá em cima. Então, uma vantagem de você ter funções, que é o que a gente chama de funções puras, é que elas não têm esse efeito secundário do tipo, eu chamei aquela função, não importa quantas vezes eu chamar ela, se eu chamar ela no mesmo dado, ela vai retornar exatamente o mesmo resultado. Não tem como você alterar o resultado que a função retorna acidentalmente dentro de alguma função. Então, isso é importante quando você está iterando num notebook, por exemplo, que você está rodando as células em ordem meio arbitrária. Muitas vezes você muda sem querer algum parâmetro e esquece daquilo. E aí depois você vai chamar o seu modelo e você chega num resultado que não faz sentido. E é por isso que, muitas vezes, pesquisas feitas em notebooks não são reprodutíveis. Então, essa é uma das vantagens de você ter modelos e transformações como funções. Além disso, as funções são compostas em pipelines. Isso atualmente não é muito novidade. O próprio scikit-learn, por exemplo, tem pipelines e tem formas de fazer isso. E, assim, mas você pode fazer a mesma coisa com funções e garantir que todos os passos da sua transformação de dados são feitos constantemente quando você está treinando, quando você está validando e quando você está fazendo previsões. Isso é importante por aquele motivo de eu falar de, às vezes você vai colocar o seu modelo em produção e ele está diferente daquele que você validou. Se você tem uma função pura que você garante que toda vez que você chama dá o mesmo resultado, praticamente não tem como isso acontecer. O segundo ponto é validação, e a gente tem o que a gente chama de uma validação extensível. Quando a gente vai colocar um modelo em produção para tomar decisões na vida real, a gente precisa de muito mais do que quanto é a métrica X nesse holdout aqui. Muitas vezes a gente quer saber coisas do tipo, como esse modelo vai performar daqui a 6 meses? Será que eu preciso retreinar? Quando é que eu preciso retreinar? Eu preciso de mais dados? Quanto que vai me ajudar a ter mais dados? É melhor usar dados mais recentes ou dados mais antigos? Será que eu incluir dados antigos está, na verdade, piorando a performance do meu modelo? Ele vai performar bem em todos os segmentos da minha base? Ou será que ele é melhor para um tipo de cliente e pior para outro? Esse tipo de pergunta ele pode ser respondida, a maioria delas pode ser respondida com um algoritmo simples de validação, que é bem genérico. Que é isso aqui, você pega os seus dados, você tem uma função que quebra ele em períodos de treino e teste. Em cada período de treino, você vai aplicar a sua função de treinamento. Essa função de treinamento vai gerar uma função de previsão que vai ser aplicada no conjunto de teste. Aí você vai ter uma função de avaliação e depois você agrega todos os resultados dessa função de avaliação no resultado final. Essa lógica ela é bem genérica. Então, você trocando ali a função que explica o dataset, a função de treino e a função de avaliação, você consegue construir algoritmos que vão te responder todas essas perguntas que eu falei. E no FK-Learn, a gente tem isso implementado como essa função de validação, que é o validator. Então, ela recebe os seus dados, a sua função de treinamento, a sua função de split e a função de avaliação. Então, a função de split controla como você vai quebrar seus dados entre treino e teste. Então, imagina que você está simulando uma situação em que eu treinei o modelo agora, mas eu vou avaliar ele daqui a 6 meses. Nesse caso, a sua função de split poderia quebrar seu dataset usando alguma coluna de tempo e fazer você treinar num período agora, colocar um gap de 6 meses e avaliar 6 meses depois. E gerar várias permutações disso. Então, com isso, você consegue simular uma situação mais parecida com a vida real do que você fazer, por exemplo, um cross-validation. E a função de avaliação define quais métricas vão ser calculadas uma vez que a sua previsão é feita. Eu vou falar um pouco mais de funções de avaliação daqui a pouco, mas a ideia é que elas são bem customizáveis e você acaba entrando em métricas mais parecidas
com o que importa realmente para o business. Então, o que importa para a decisão que você está tomando, não só ao C ou E quadrado. E, enfim, mudando essas duas funções, você consegue gerar várias situações que simulam o que acontece na vida real com o modelo rodando em produção. Sobre avaliação, a gente construiu uma forma de fazer avaliação bem customizável. Por que a gente fez isso? Muitas vezes, uma métrica só não é o suficiente para dizer o quão bem o modelo performa. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem no primeiro gráfico o R quadrado de um modelo de regressão e embaixo a correlação de Spearman. Se eu olhar só o R quadrado, ia ver que o modelo está piorando ao longo do tempo. O que, beleza, faz sentido. Mas eu olho a correlação de Spearman e eu vejo que ela está constante. O que significa isso? Isso me diz que não necessariamente eu preciso retreinar o meu modelo porque ele está piorando. Eu posso simplesmente fazer um ajuste de nível e somar uma constante nele e ele provavelmente vai recalibrar o R quadrado. Pode ser uma mudança simplesmente de nível e não de ordenação das pessoas. Então, muitas vezes, a gente quer olhar várias métricas dessas para realmente ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo com o modelo. E, além disso, uma métrica global só calculada na população toda normalmente não é o suficiente. A gente quer saber, por exemplo, como que é a performance desse modelo em populações diferentes. Será que esse é o melhor modelo para toda a minha base ou será que eu deveria ter um modelo diferente para algum segmento específico? Então, nesse exemplo aqui, a performance overall é essa de cima, mas você vê que quebrando os segmentos A, B e C, você tem performance bem diferente. Então, eu posso querer investigar. Por que a minha performance no segmento B é tão baixa? Será que eu posso procurar alguma feature a mais para incluir? Isso ajuda a gente a fazer análises mais complexas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser capaz de avaliar simultaneamente várias métricas, e também de quebrar essas métricas em algumas dimensões, que pode ser, por exemplo, tempo, segmento do cliente, idade, qualquer coisa. Isso é implementado no FK-Learn de forma um formato meio de árvore, assim, que permite que você defina facilmente esse tipo de avaliação complexa. Então, nesse exemplo, a primeira coisa que eu estou definindo é esse base eval function, que é uma combinação de dois avaliadores, um é quadrado e outro Spearman. Então, isso define uma função que, se eu chamar ela em algum dataset, vai me retornar essas duas métricas, o Spearman e o R quadrado. Depois eu uso o que a gente chama de split evaluator, que vai quebrar o meu dado nessa coluna segment, e ela vai usar esses dois valores, segment A e segment B. E ele vai usar como eval function o meu base eval function que eu defini lá em cima. Então, eu estou essencialmente criando esse nó da árvore aqui, que vai separar os dados entre segmento A e segmento B, e nos dois segmentos vai aplicar a mesma função que calcula tanto o R quadrado quanto o Spearman. E no final eu combino esse split evaluator com o meu base evaluator, que cria esse final evaluator aqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou criando uma função só, que, através da composição de várias funções, avalia simultaneamente essas duas métricas na população total e essas duas métricas em dois segmentos diferentes da população. Então, compondo funções desse tipo, você consegue construir uma lógica de avaliação bem complexa, que pode, por exemplo, quebrar no tempo e, ao mesmo tempo, quebrar por segmento e avaliar 3 métricas diferentes. Isso tudo depois vira um log, que é bem grande, mas aí a gente tem funções que ajudam a extrair desse log as informações que a gente quer. Então, quando eu construo minha validação e uso essas funções de avaliação, eu gero um log bem completo, que depois eu consigo gerar plots, fazer análises mais in-depth daquilo ali, sem precisar rodar um modelo de novo ou quebrar em outros segmentos. Se a gente constantemente sabe quais segmentos a gente se importa, a gente pode já encodar isso na nossa função de avaliação e, enfim, por ser assim composable, que a gente chama que as funções têm a mesma assinatura, não importa quantos níveis eu tenho aqui, essa mesma função de avaliação ela pode ser usada em todos os meus cenários de simulação da vida real que eu tenho. E a última coisa é a questão de deployability. Então, a gente tem tudo isso que eu falei, as funções, os modelos são funções, a gente faz avaliações que simulam a vida real, a gente tem métricas complexas que a gente calcula. E onde vai parar tudo isso? Essencialmente, a gente gera, a partir dessas duas coisas, a validação e o treinamento, 2 artefatos. Um é um log, que vai ter todas as informações de validação
de todas as situações que eu quis simular, com todas as métricas que eu quis calcular, e outra é a minha função de predição. E aqui, como a gente tem a mesma função de treinamento, que é uma função pura, que não pode ser alterada, sendo usada tanto na validação quanto no treino, eu consigo garantir que o resultado da minha validação bate com o que eu vou esperar quando eu colocar meu modelo em produção. Então, a minha prediction function aqui reflete todo o pipeline de transformação de dados que foi usado durante a validação. E os logs, eles contêm todas as informações que eu preciso para saber se o resultado do modelo está bom ou não. E esses dois artefatos são salvos através de uma biblioteca de storage que a gente tem. O que significa que você tem não só um binário, que é uma função que é ilegível e não dá para você saber muito bem o que está ali dentro, mas você tem meio que um objeto companheiro ali, que é esse log, que tem informações legíveis por um humano, que consegue, abrindo esse log, saber se o modelo está bom ou não. E a gente consegue salvar isso tudo no S3, e na hora de mandar para a nossa biblioteca que faz o serving disso, que vai, de fato, disponibilizar esse modelo para outros serviços, a gente consegue criar checks automáticos do tipo, eu quero olhar no log se a performance que eu tenho bate com a performance que eu esperava. Se não bater, eu não vou fazer o deploy do meu modelo. Então, você consegue criar lógicas para automatizar o deploy e o retreino automático de modelos baseado nesses logs que são gerados durante o próprio treino. Bom, o que eu tinha é essencialmente isso. A próxima apresentação, o Henrique vai passar por um exemplo na prática, fazendo um exercício de criar um modelo, passar pela avaliação, e aí acho que vai ficar um pouco mais claro esses conceitos todos que eu falei. Se vocês quiserem saber mais, a gente tem a documentação, que tem vários exemplos também, e tem esse blog no Medium, que a gente publicou um artigo na semana passada, dando um overview da biblioteca, e provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas a gente vai publicar mais um, que tem meio que a segunda parte, que vai falar um pouco mais dessa parte de validação e de avaliação.